Olá, Pai do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, refletindo hoje com foco na lição sobre o pecado e as suas consequências. Estive aí ausente e não pude gravar a lição número 3, devido eu e a minha família termos, apesar de vacinados, testado positivo para a Covid. Agradeço as orações e a compreensão de todos, estamos nos recuperando bem e retomando ou tentando retomar as atividades. Assista os vídeos e ao final deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Me ajude compartilhando aí os vídeos nas suas redes sociais para alcançar muitas outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Diga aí de qual cidade você está com foco na lição. O textuário da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 5, versículo 9, que diz: "E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações." Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, comentarista das lições desse trimestre, ele pondera que é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 5, versículos 7 e 8 e também o versículo 13. Nesse texto, Deus deixa explícito que o pecado é a razão do seu juízo executado sobre a cidade de Jerusalém aos olhos de todas as outras nações, se cumprindo assim a sua ira, a sua indignação pelo desprezo da nação de Israel em ouvir e em atender às suas instruções. A exemplo do que ocorreu com Adão e Eva no jardim do Éden, que desprezaram o aviso divino e em decorrência da desobediência caíram, depois de tudo que Deus já havia feito e instruído a nação de Judá, inclusive com um exemplo do cativeiro assírio sobre Israel, o reino do norte, em 722 a.C., Judá repetiu a mesma insanidade, desprezou os avisos divinos e caiu em consequência dos seus próprios pecados. A fim de se evitar o mesmo, é necessário que cada cristão procure conhecer a doutrina do pecado, conhecida no círculo teológico como hamartiologia, ou seja, os tratados bíblicos a respeito do pecado. Não precisa se envolver na prática do pecado para conhecer suas consequências. E essa é a grande vantagem do cristão, pois conhecendo o que o contexto bíblico geral ensina sobre o pecado e as suas consequências, o cristão pode evitar sofrer o dano das consequências do pecado em si. Quanto aos pecados cometidos no período de tempo em que a pessoa não possuía o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, a promessa bíblica é que, uma vez confessados e deixados, Deus não se lembra mais deles, no sentido aí de se tornarem eventos que não impedirão de a pessoa desfrutar da plena comunhão com Deus. Como forma de expressar a redução do poder de destruição dos pecados confessados e deixados, Deus diz em Miqueias capítulo 7, versículo 19, que os pecados confessados e deixados seriam jogados nas profundezas do mar. Deus capacita seus servos e suas servas a superar o poder destruidor do pecado, uma vez que se submeterem de forma genuína ao resultado prático do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O oposto ocorre com quem toma conhecimento da vontade de Deus, recebe de Deus a capacidade de entendimento e a oportunidade de redenção, mas prefere continuar na prática do pecado, retornar ou aderir a ela. A lei mosaica trouxe consigo conhecimento pleno do que Deus considerava abominável e que precisava ser evitado a todo custo pelo seu povo, a fim de se manterem na condição de povo de Deus, responsáveis em ser exemplo às demais nações, para que os outros povos também pudessem desfrutar da comunhão com Deus. Caso viessem a pecar, tinham a oportunidade de arrependimento e conversão à vontade de Deus, aproveitando a experiência negativa para não vir a estar em uma situação ainda pior diante de Deus. Por meio do profeta Ezequiel, Deus listou os pecados cometidos pela nação de Judá, cujas consequências amargas os judeus eles estavam passando. Judá multiplicou a maldade no coração mais que as demais nações com as quais convivia, abandonou os estatutos dados por Deus, que representava a lei orgânica que expressava formalmente os princípios morais e éticos dados por Deus para a organização da nação, para regular os relacionamentos sociais, familiares e o relacionamento com o próprio Deus. Além disso, Judá deixou de exercer a justiça nos moldes orientados por Deus e foi mais injusta que as demais nações à sua volta.
Os judeus profanaram o santuário local de culto e adoração a Yahvé Adonai, que passou a ser utilizado para fins abomináveis, detestáveis diante de Deus. Da mesma forma como Deus confrontou Adão e Eva quanto ao pecado em Gênesis capítulo 13, aqui em Ezequiel capítulo 5, Deus ele confronta a nação de Israel se utilizando os mesmos termos utilizados nos livros de Levíticos e Deuteronômios, deixando aí evidente que o que estava acontecendo já havia sido advertido antes, portanto, era algo recorrente e precisava ser abandonado. Com isso, Deus lhes deu a oportunidade de reconhecer que havia um pecado, se arrepender, confessar, deixar, buscando o perdão de Deus. Caso o pecado não seja exposto e confrontado, as pessoas vão continuar achando normal a vida na prática do pecado e pode até passar a imaginar que estão tendo aí algum tipo de vantagem em desprezar a vontade de Deus para si. Mesmo que as pessoas não gostem de serem confrontadas e expostas em suas práticas contrárias à vontade de Deus, essa é uma necessidade que não pode ser evitada. Não só os profetas do Antigo Testamento, mas escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, também foram enfáticos na exposição das práticas pecaminosas que ferem a santidade de Deus, provocam a destruição precoce na vida humana e impedem as pessoas de estarem na eternidade com Deus. De igual modo, após confrontar o pecado, Paulo também lhe apresentou os detalhes do plano divino de salvação oferecido a toda a humanidade, mas com efeito apenas na vida de quem se submeter à graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se propor a ser envolvido pela graça de Deus e continuar levando um estilo de vida contrário aos ensinamentos bíblicos é desprezar a graça redentora, é afrontar o amor, a bondade, a justiça, a santidade e a misericórdia de Deus. A obediência à vontade de Deus é que integra o cristão genuíno na nova aliança promovida por Jesus na cruz, e obedecer desobedecendo é sinônimo puro de desobediência. O juízo e a ira de Deus precisam ser levados a sério, pois eles fazem parte do contexto bíblico da mesma forma que a graça e a misericórdia de Deus o fazem. Caso a pessoa se submeta às orientações divinas, ela estará livre dos severos juízos de Deus e de sua ira. Do contrário, sofrerá o dano como consequência de suas próprias escolhas pessoais egoístas, imorais e corruptas, pois o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Diante disso, o apóstolo Paulo foi enfático em advertir, dizendo: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. A quem não se der por avisado, vai ocorrer o que está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, onde ficou registrado. Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Considerando a perfeição divina como é apresentada nas Escrituras, a ira de Deus é tão real e faz parte da sua natureza quanto o seu amor, sua santidade, sua graça e sua misericórdia. Experimentar uma coisa ou outra vai depender apenas da escolha humana no seu posicionamento ou no seu reposicionamento diante de Deus. Isso precisa ser dito com todas as letras, pois executar a sua ira ou exercer o seu amor e a sua misericórdia é apenas uma reação natural de Deus, pois ele não faz acepção de pessoas. O cativeiro babilônico poderia ter sido evitado, ou pelo menos poderia ter sido evitada a destruição final de Jerusalém e do templo. Mas a recusa em uma mudança radical levou à completa destruição final da cidade de Jerusalém e do templo no ano 587 a.C. Não houve outra alternativa senão Deus literalmente abater o reino de Judá para comprovar suas advertências e ainda lhes oferecer oportunidade de arrependimento e conversão genuína na adoração exclusiva a Yahvé Adonai. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor, quando do cativeiro assírio em 722 a.C. e em 587 a.C. ocorreu o mesmo com o reino de Judá, fruto da ingratidão
e do desprezo ao Senhor. Momento em que morreram muitos judeus, outros foram levados para a Babilônia como cativos, e um pequeno grupo foi deixado em um ambiente totalmente destruído em Judá, em condições insalubres e sem proteção contra os inimigos ao redor. Para a professora Beth Bacon, muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor, achando que são ameaças vazias. E eu complemento dizendo que muitas pessoas ignoram as advertências divinas, tendo em vista que preferem ouvir pessoas que distorcem o verdadeiro sentido das Escrituras ao isolar os textos dos seus contextos de forma a realçar apenas a graça de Deus e desconsiderar ou menosprezar os juízos e a ira de Deus que serão exercidos sobre os filhos da desobediência. De acordo com os comentários da Bíblia Shed, quem conhece a palavra de Deus e recusa-se a lhe obedecer, sofre maior queda do que os que não a conhecem. Para um pensador anônimo, somente pessoas na prática de uma vida pecaminosa gostam de acreditar que Deus nunca as castigará. A palavra de Deus ela permanece para sempre, sem sofrer alterações com o tempo e sem perder a sua contextualidade na forma como foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inerrante e mais atual que quaisquer literaturas ainda não publicadas, pois na Bíblia consta não apenas os relatos do passado como aprendizados importantíssimos, mas as instruções indispensáveis para se agradar a Deus no presente, como também o que vai acontecer no futuro com os salvos e com os não salvos. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9, Paulo pondera dizendo: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. O pecado deliberado é uma afronta a Deus, pois a pessoa, mesmo ciente da sua vontade, prefere satisfazer seus desejos pecaminosos e o faz de caso pensado, de forma premeditada e até planejada. Numa atitude de desprezo a Deus, zombam dele. Salomão ele descreve as pessoas que pecam de forma deliberada como sendo pertencentes a Belial, ou seja, pela forma como cometem atrocidades, enganam, semeiam contendas, proferem mentiras, maquinam pensamentos corrompidos e imorais, são vistos por Deus como indignos, inúteis, como a personificação do mal no Antigo Testamento, representado por Belial. Para o evangelista Moody, a vida vitoriosa cristã é uma vida de pecados confessados, e a confissão genuína inclui abandonar o pecado para se produzir crescimento espiritual. Todo ser humano diante de Deus é considerado um pecador. No entanto, há uma diferença entre os que pecam deliberadamente e os que pecam por falta de conhecimento, precisando apenas de uma oportunidade para serem esclarecidos, se arrependerem e serem alcançados pelo plano redentor. Já os que insistem em rejeitar ou se rebelar contra a vontade de Deus são tratados por Deus com severidade, com dificuldade de conseguir o sustento e impossibilitados até de se beneficiar das bênçãos de Deus oriundas das vidas de pessoas fiéis a Ele. Isto porque a pessoa que peca deliberadamente, ela se torna indesculpável diante de Deus. É inevitável que uma pessoa viva sem pecar. No entanto, um erro, um pecado, não justifica o outro. É preciso arrependimento, confissão, pedido de perdão, abandono e esforço para não haver reincidência. Jesus, após curar um paralítico em um sábado e reencontrá-lo depois no templo, Jesus lhe disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus não estava aqui afirmando que a paralisia curada era fruto de algum pecado cometido por aquele homem, mas que caso ele viesse a pecar depois de conhecer a verdade a respeito de Jesus, algo pior que uma paralisia iria lhe acontecer. A mulher adúltera, após Jesus confrontar todos presentes quanto aos seus pecados pessoais, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Nesse texto, a mulher reconhece que é pecadora e que está na condição de condenada. Jesus, mesmo ciente que a prática do adultério deveria ser punida com a morte de acordo com a lei mosaica, Jesus não se utilizou da lei mosaica para condená-la, mas se utilizou da graça de Deus para dar àquela mulher a oportunidade de arrependimento e de mudança de vida.
Israel era uma nação escolhida por Deus, mas se revelou um povo ingrato. Deus poderia ter escolhido quaisquer uma das outras nações existentes para se fazer conhecida ao mundo, mas escolheu Israel e deu instruções da melhor forma possível, se utilizando dos patriarcas, dos profetas, dos juízes e também dos reis. Deus se propôs a ter um relacionamento exclusivo com o povo judeu. No entanto, em resposta, a nação de Israel quebrou a aliança de exclusividade para com Deus, mesmo depois de Deus ter estabelecido a nação estruturada, com um magnífico templo cheio da glória de Deus e o respeito das nações vizinhas. A quebra da aliança de exclusividade privou a nação de Israel das bênçãos prometidas por Deus a ela, caso se mantivesse fiel. Deus não ficou indiferente, pois uma aliança saudável requer fidelidade mútua e quem quebra uma aliança deve arcar com as suas consequências. A escolha divina não dava direito de o povo judeu viver de forma ímpia, mundana, alheia à vontade de Deus, se misturando com as práticas pecaminosas, a exemplo das demais nações à sua volta. Da mesma forma, a graça de Deus oferecida para a salvação da humanidade, com base apenas nos méritos de Jesus Cristo e não nos méritos humanos, não dá ao cristão o direito de viver uma vida não transformada pelo Evangelho de Cristo. A advertência bíblica é: aquele, pois, que está em pé, olhe que não caia. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao amor de Deus e a sua justiça, essas características também são características naturais de Deus. Uma não anula a outra, mas se complementam. Deus é 100% justo porque Ele é amor. Da mesma forma, Deus é 100% amor porque Ele é justo. Agir de uma forma amorosa ou como fogo consumidor é apenas uma consequência natural de como o ser humano se posiciona ou se reposiciona diante de Deus. O fato de Deus punir o pecador não arrependido é porque Ele ama e protege os pecadores arrependidos, fazendo justiça a eles. Até mesmo ao castigar um pecador não arrependido, Deus demonstra o seu amor por ele ao confrontar o seu pecado e lhe oferecer a oportunidade de arrependimento, como fez com a nação de Judá durante o cativeiro babilônico. O escritor aos Hebreus pondera dizendo: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. No entanto, antes de corrigir, Deus demonstra o seu amor incondicional ao confrontar as pessoas quanto às consequências do pecado e deixar claro que a salvação ou condenação, amor versus justiça divina, depende da escolha humana na sua forma de corresponder ou não ao amor de Deus, que é insubstituível, incalculável e não fingido. Dentro da premissa de que a justiça de Deus é amorosa, ninguém terá condições de acusar Deus de não lhe ter dado oportunidade de arrependimento, de confissão, de pedido de perdão, de abandonar o pecado e viver em novidade de vida. O pastor Valdir Alves ele reforça em seus comentários que a justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é verdade, nele não há injustiça e ele é justo e reto. O Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Deus mesmo é quem julga o mundo com justiça e os povos com retidão. O pastor Valdir Alves ele pondera ainda em seus comentários que o ser humano só pode experimentar a perfeição do amor de Deus nele quando entender o propósito pelo qual Deus ama e expressa o seu amor pelo ser humano. Deus ama o ser humano para condicioná-lo a amar seus semelhantes e não para que o ser humano seja um consumidor do amor de Deus, pois se consumir o amor de Deus estará destruindo o amor de Deus. O amor de Deus ele é aperfeiçoado no cristão quando é compartilhado, quando se torna um amor fraternal. Sem amar a Deus sobre todas as coisas, o ser humano não tem condições de amar a si mesmo e nem ao próximo. A ordem estabelecida pelo apóstolo João, considerado o apóstolo do amor em suas cartas, é que Deus ama o ser humano, o amor de Deus habita no ser humano, por isso o ser humano tem condições de amar o seu irmão. Vale frisar que Deus só perdoa os pecados de quem se arrepende. Somente quem arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus.
Agora é preciso que o contexto geral das Escrituras seja o padrão utilizado como base do arrependimento e não as percepções pessoais de quem peca. Do contrário, alerta o pastor Valdir Alves em seus comentários, a pessoa ela pode confundir arrependimento com remorso, com tristeza ou simplesmente com o reconhecimento que pecou. Isso não significa que houve arrependimento. O arrependimento, à luz da Bíblia, é motivado pela convicção da pessoa de que feriu a santidade de Deus, pela contrição ao reconhecer-se culpada diante do sobrenatural amor de Deus, pela confissão que é a disposição de a pessoa, além de se declarar culpada diante de Deus, se dispor a buscar o perdão divino como única alternativa de livramento. O arrependimento, à luz da Bíblia, também é motivado pela disposição da pessoa de mudar de rumo, mudar de vida, mudar de ponto de vista, de pensamento, de propósito e de atitudes para se evitar reincidência deliberada. De acordo com o comentário bíblico Webster, confessar o pecado é dizer a respeito dele a mesma coisa que Deus diz. O cristão que realmente entende a provisão de Deus para a vida cristã não quer desobedecer-lhe de forma deliberada. É necessário um constante autoexame para se evitar a acomodação, a falta de sensibilidade espiritual e de temor quanto ao que Deus estabeleceu como reprovável, como imundo, profano, imoral, corrupto e abominável diante dele. Tanto é que Deus sempre lhe procurou despertar o seu povo sobre as condições espirituais inadequadas nas quais eles se encontravam ou corriam o risco de se encontrar. No cativeiro babilônico, ao invés de Deus entregar o seu povo à destruição total, sem chance de regressar a Jerusalém e reconstruir o templo e a cidade, Deus os advertiu severamente para que eles retornassem a olhar para o que ele havia ensinado por meio dos profetas e colocassem em prática. O desprezo ou o relaxo quanto a um autoexame coloca o cristão sob o risco da inércia espiritual e, quando ele perceber, não terá condições de resistir ao pecado ou às tentações. É preciso centrar na palavra de Deus para se conduzir de forma eficiente no autoexame, para que as atitudes religiosas externas sejam apenas reflexo do relacionamento do cristão genuíno com Deus no seu coração. Assim como Deus chamou e elegeu Jerusalém para ser o exemplo para o mundo, para que os povos tivessem o perfeito referencial dos preceitos morais e éticos instituídos por Deus, conhecessem o Deus vivo e verdadeiro, aprendessem a seu respeito e pudessem servi-lo, o cristão deve ser esse referencial moral e ético de uma vida espiritual pura diante de Deus, para que as pessoas também possam conhecer a Deus, servi-lo, acessar e se beneficiar do plano de redenção da humanidade. É preciso se estar atento, pois a Bíblia Sagrada é a fonte reveladora da infinita graça de Deus aos pecadores arrependidos, mas também é a fonte que mostra que a ira de Deus será exercida sobre os filhos da desobediência, que apesar de conhecerem o que é moral e ético diante de Deus, preferem pecar deliberadamente, a exemplo da nação de Israel e da nação de Judá, que afrontaram a Deus e sofreram as consequências naturais de suas próprias escolhas abomináveis diante de Deus. Apesar de ter sido escolhida por Deus, a nação de Israel escolheu se tornar desobediente e desconsiderou que ser alcançado pela graça de Deus não libera a pessoa a continuar, voltar ou aderir às práticas pecaminosas. Da mesma forma que Deus perdoa o pecador arrependido por ser justo, perfeito e santo, ele não suporta o pecado. Portanto, viver na prática do pecado é viver longe da graça de Deus, do seu amor, de sua bondade e da sua misericórdia. A melhor forma de lutar contra o pecado é procurar conhecê-lo à luz das Escrituras Sagradas, para se evitar ter que arcar e sofrer as consequências que pode até vir a ser a segunda morte, a eterna separação de Deus. Ande guiado pelo Espírito de Deus, seja vigilante, orando em todo o tempo para fortificar a sua fé, que é a única arma capaz de vencer o mundo e as suas concupiscências. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.